voltando para afirmar, é que não existe aqui uma necessidade de conflito entre o atual orçamento e um orçamento de resultados. É lógico, esse texto é 2014, talvez o orçamento atual, que seria o orçamento programa, ele talvez não era tão em voga na época, né? Mas é uma coisa que eu estou tentando traduzir do texto, e o texto traz isso, né? Eu não posso modificar as palavras do autor, né? Por mais que eu queira. Mas ele coloca que não existe uma necessidade de alterar a nossa estrutura do auto-orçamento. Basta definir metas. A gente já tem uma estrutura programática, já tem uma estrutura funcional já regulamentada, e tem que só basta seguir ela. Então não tem confronto essas estruturas, dentro de uma cabe a outra. O que vale é definir previamente o que você pretende implementar, estabelecer as regras que vão disciplinar o exercício financeiro, identificar aqui os responsáveis por ordenar as despesas, dispor sobre quem são os responsáveis pelo controle interno, fixar os resultados e alocar os recursos, né? Uma questão que é inerente à execução do orçamento é a análise da flexibilidade do dispêndio. Então ele vai fazer uma análise aqui de conjecturas sobre o orçamento de programa, né? O orçamento aqui de programa, ele é caracterizado por ter um horizonte temporal um pouco mais amplo, né? Ele também estabelece uma análise de custo-benefício. E se por um lado existe a escassez de recursos, aqui é importante trazer planos e programas para o governo atingir determinada finalidade, né? Com base nos recursos que nos são disponíveis, né? Então, a gente tem um orçamento, apesar do direito ser a ciência da abundância, a economia é a ciência da escassez. Então, é necessário traçar os objetivos com base no que a gente tem. Não dá para querer arrecadar o dobro só porque a gente quer fazer uma política pública com determinado fim. A gente tem que basear com a nossa realidade. Então, a gente precisa fazer escolhas, né? Priorizar. Então, alcançar os objetivos políticos através das técnicas orçamentárias, quais sejam a planificação e a programação. E o autor destaca que a planificação seria eleger aqui as opções da ação diante de alternativas. E uma vez eleitas as opções de ações, a gente tem que programar. E programar é determinar especificamente os meios pelos quais a gente vai conseguir atingir os determinados fins. E o orçamento tradicional em nada nos ajuda sobre ter uma visão ordenada sobre escolher as ações, sobre programar, escolher os meios para atingir os fins, né? Porque o orçamento tradicional ele vem traçando termos de gasto por objetos, né? A gente vai gastar com pessoas, a gente vai gastar com materiais, a gente vai gastar com unidades institucionais, né? Com unidades administrativas, né? Já o orçamento de programa ele busca aqui uma planificação realista. Em síntese, a diferença é que existe uma definição prévia de finalidades e o desenho de determinadas políticas que vão alcançar essas finalidades por meio de uma alocação inteligente de recursos, né? Isso é um avanço, o orçamento-programa do orçamento tradicional? Com certeza. Mas uma coisa é certa, a gente não pode ter todo o orçamento-programa, né, com base na obtenção de resultados. Por quê? Porque existem despesas que não agregam em nada, né? Seriam aquelas atividades especiais, né, na classificação programática. Por exemplo, despesas que pagam servidores. É uma despesa que vai ser recorrente. A aposentadoria, a estratégia é uma só, né? A gente tem que pagar o valor ali do vencimento, que corresponde ali ao cargo, a função ocupada ou a aposentadoria, enfim. Mas a gente pode trabalhar em cima disso? Pode. Como? A gente estipula uma progressão meritória, né, através de previsão de fatores específicos que, se o servidor atender, ele vai ter a sua ascensão funcional. E aqui a gente cria um objetivo, que seria a ocupação de cargos e funções pelos que demonstrem maior esforço, maior dedicação ao serviço e que comprovem ser mais capazes, né? E, no entanto, quando a gente se fala pagamento de precatórios, né, a gente simplesmente vai alocar o recurso, né? Fazer o quê? Não tem como um objetivo em relação a isso. Talvez, sei lá, pagar de forma mais ágil, mas mesmo assim, depende, tá na Constituição, as formas como deve ser pago, enfim. Cabe aqui o Tribunal de Justiça determinar o pagamento e nada mais, né? Bom, mas pode ter política em outros lugares? Pode. Por exemplo, os fundos.
pode estabelecer fins nesses fundos que devam ser atingidos. Por exemplo, fundo de erradicação da pobreza, né? A gente pode definir quantos serão atingidos, quais áreas vão ser atingidas, né? Quais regiões, qual idade, né? Qual a situação escolar que a gente quer abranger, enfim. Muitas perguntas podem ser feitas. São essas perguntas que vão mover o orçamento do programa, porque elas que vão estabelecer, vão permitir que a gente defina os resultados. A gente pode perfeitamente aqui definir aquilo que se objetiva, que no caso seria erradicar a pobreza em determinados setores da população ou em determinadas regiões mediante a alocação de recursos, né? Nessa questão, nessa conjectura, o orçamento de resultado vai ser completamente útil e não vai fazer um orçamento de resultado para pagamentos precatórios, né? Além disso, aqui é importante aqui que se atribua aos agentes instrumentos aqui de flexibilização para que possam aqui utilizar verbas da melhor forma possível, podendo, estimulando ou permitindo que eles façam remanejamento, dotações, facilite as licitações, alteração de despesas, né, com base aqui no atingimento dos fins definidos. Então a gente tira um pouco da rigidez orçamentária. E é claro que isso aqui estaria sujeito ao controle hierárquico e deveria também haver uma responsabilização efetiva dos aplicadores e dos órgãos que são superiores, né, de gerenciar os recursos, para que não estimule a negligência desses superiores, né? Enfim, tem que, às vezes, também confiar na aplicação do ordenador de despesas também, para que ele possa ter confiança ali para flexibilizar na hora certa, saber da melhor forma de contratar, enfim. E é lógico, quando fala de agentes, a gente tem que falar das sanções, né? E aí ele coloca as sanções premiais e as sanções punitivas, né? Uma vez que se estabeleçam os fins, a legislação aqui ela estabelece sanção e podem por hora ser premiais, né? Que uma vez que se atingem os determinados objetivos, os agentes receberão um aumento de vencimentos ou adicionais que vão se incorporar aos vencimentos, ou também uma elevação funcional, ou por outro lado, se os objetivos forem negligenciados aqui por força aqui do descaso ou da desídia ou da incompetência mesmo, que tanto impactam aqui o serviço público, impõem sanções, advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão, enfim, outras penalidades que também possam extrapolar a esfera administrativa. E do que se conclui do texto é que o orçamento de resultado ou de desempenho ela aqui aponta interessantes avanços em relação ao orçamento clássico. Lógico que esse orçamento de resultados ele não é a solução de todos os problemas, mas é sim um instrumento útil que, quando colocado nas mãos dos agentes públicos, do legislador, dos elaboradores das políticas públicas, pode funcionar sim como uma grande ferramenta para a redução das desigualdades, né? Enfim, o que tem que se enfatizar aqui é o planejamento, a estipulação de planos e, sobretudo, quando eles são aliados a um controle efetivo do orçamento, uma avaliação efetiva das políticas públicas, isso vai se reverter em resultados, né? Enfim, é colocar uma técnica de gestão em favor da população, né? Não é uma coisa sobrenatural, uma coisa que já é implementada no setor privado há tantos anos, e lógico que dá certo, porque no setor privado o objetivo realmente é resultado, né? Agora, quando vem no setor público, a gente vê os problemas que nos acometem, né? E que, pouco a pouco, cada vez mais, com critérios de responsabilização bem definidos, com critérios de controle, com controle bem enxuto, mas ao mesmo tempo controle que não seja um controle invasivo, né? Seja um controle também responsável, saber que o gestor ele está suscetível a erro, não vai sair responsabilizando a torta e a direita, né? Enfim, ferramentas que devam ser utilizadas pelos gestores justamente para melhor atender os fins, porque o orçamento tradicional ele tem a sua utilidade, que é lá a definição lá de onde vai ser gasto, enfim, mas esse orçamento ele precisa ser organizado, concatenado, para que, unindo uma peça à outra,
possa alcançar a um objetivo maior, né, e um objetivo que seja pré-definido. E também com esse objetivo pré-definido, instrumentos de controle, indicadores pré-definidos para que se possa avaliar o sucesso ou o fracasso da política.